Essa notícia eu te garanto que vai deixar muita gente sem dormir esse final de semana e, na verdade, nas próximas semanas. Pois bem, olha a notícia que acabou de sair. Dilma Mendes expulsa Barroso e agora quer escolher o novo ministro. O Barroso vai para uma embaixada, caiu a ficha dos ministros, eles agora recuaram e querem anistia. Moraes afasta procurador do Maranhão por descumprimento de ordens judiciais. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes afastou o procurador-geral do Maranhão, Valdênio Nogueira Caminha, por descumprimento de ordens judiciais. Segundo a decisão proferida na sexta-feira, Valdênio tomou medidas que atrasaram e inviabilizaram uma decisão do STF para suspender a nomeação de servidores em órgãos e empresas públicas do Maranhão por nepotismo. O afastamento é imediato e o procurador também está proibido de ocupar funções em qualquer um dos poderes atuais. A ordem de afastamento também envolve suspensão de salário e benefícios. A cópia de sua exoneração, publicada em Diário Oficial, deverá ser enviada ao Supremo no prazo de 24 horas. E bancos brasileiros analisam contas de Moraes para aplicar a Magnitsky. É isso mesmo. Os bancos brasileiros estão analisando as contas e os ativos financeiros do ministro Alexandre de Moraes do STF para aplicar, onde couber, as restrições impostas pelos Estados Unidos por meio da Lei Magnitsky. A punição entrou em vigor no fim de julho e desde então as instituições financeiras brasileiras têm feito consultas a escritórios de advocacia nos Estados Unidos para entender quais bens e transações do ministro devem ser congeladas ou cerceadas e executar a ordem. Essa notícia eu te garanto que vai deixar muita gente sem dormir esse final de semana e, na verdade, nas próximas semanas. Vamos lá. Mas antes de eu entrar no conteúdo do vídeo, eu quero te fazer uma pergunta de um cunho tanto quanto filosófico. Quem é pior, Hitler ou a pessoa que abria a válvula nas câmaras de gás nos campos de concentração judeus, matando centenas de judeus? Quem era pior, Stalin ou seus seguidores que criaram um sistema de executar todos aqueles que discordavam da voz do seu imperador? Quem é pior, aquele ditador ou os que executam as ordens ditatoriais e exterminam quem pensa diferente? É um ponto de debate curioso, não é? Pois bem, olha a notícia que acabou de sair, e eu tenho certeza que muita gente vai dormir muito mal essa noite. Estados Unidos avaliam sanções contra assessores de Moraes. Deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro articula as punições em território norte-americano. O que já está sendo debatido lá, está sendo levantado como uma real probabilidade, é que os assessores, as pessoas que serviriam na cadeia de comando, na hierarquia, com o topo, Alexandre de Moraes só existe porque existiam pessoas dispostas a vender as suas almas, acabar com qualquer princípio da nossa Constituição para perseguir, exterminar e prender pessoas inocentes. Sem elas, Moraes não teria chegado onde chegou. Afinal, quem são essas pessoas? Quem são esses tais assessores, esses cúmplices do Alexandre de Moraes que ajudaram a construir essa estrutura da censura, essa ditadura, que contribuíram para a morte do Clesão, busca e apreensão na casa de pessoas inocentes por palavras, opiniões, a construir esse julgamento fictício e imaginário? Quem são essas pessoas? Será que essas pessoas seriam esses daqui? Não, eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Mas eu vou te mostrar agora quem eu tenho certeza que vai entrar na lista da Magnitsky. E não só Magnitsky. Vai ter muita coisa ruim vindo para certas pessoas por aí. Diretor da Polícia Federal, Andrei. Vastas evidências que ele participou de reuniões muitas vezes até escondidas. Chancelou buscas e apreensões na casa de pessoas pelo crime de opinião. Delegado da Polícia Federal, Fábio Shor. Esse aqui já foi denunciado por Marcel Van Hatten e Eduardo Bolsonaro. E esse eu tenho certeza que Eduardo Bolsonaro colocou no relatório lá e explicou, demonstrou, relatou, listou todas as violações deste delegado, inclusive no caso, icônico do Felipe Martins. Bom, esse aqui já perdeu o visto dele. Como vocês sabem, o diretor da Polícia Federal Brasileira já não tem mais visto para entrar nos Estados Unidos. E quem perde o visto é a escalada. Primeiro o visto, depois a Magnitsky.
Aqui o Eduardo Bolsonaro, né, mostrando uma imagem do Fábio Shor, que causou, inclusive, o Alexandre de Moraes abrindo um outro inquérito, tá? Porque agora no Brasil se você acredita que uma autoridade do judiciário, da Polícia Federal, está cometendo crime e você vai lá e denuncia essa pessoa, é você que cai no inquérito, e não é essa pessoa que é obrigada a responder a uma investigação. Esse aqui todos já conhecem, que é o Paulo Gonet, uma pessoa que ninguém entendeu o porquê, mas se tornou uma espécie de capacho número 1 do Alexandre de Moraes. Eu não sei o que ele pensa em ganhar com isso. Nós sabemos que acho que ele é sócio do Gilmar Mendes, mas sinceramente, esse aqui é um cara que tinha tudo para ter uma carreira maravilhosa. Poderia até entrar no STF, mas agora, infelizmente, se juntou com quem não presta. Esse aqui é o Ayrton Vieira. Esse aqui foi o que soltou o vídeo falando que não aguentava mais trabalhar com o Alexandre de Moraes, mas foi cúmplice sim nas prisões ilegais, inclusive aquela fabricação de certidões, onde a pessoa era presa dependendo do que ela postava, mesmo que fosse uma postagem de anos atrás. E agora, olha essa imagem. Tem uma pessoa nessa imagem que surgiu recentemente no debate sobre a ditadura do Brasil, a perseguição da nossa Suprema Corte e a organização criminosa criada por Alexandre de Moraes. Essa pessoa que eu me refiro não é Rodrigo Maia e nem é esse cidadão aqui que eu não conheço. É essa moça daqui, ó. Essa moça aqui. Você está vendo essa moça? Ela é a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes que durante o período ali pós 8 de janeiro pedia para que acelerasse o processo na fabricação de evidências forjadas para manter pessoas presas. Centenas, mais de 1000 pessoas foram presas com a ajuda dessa moça. O nome dela é Cristina Yukiko Kusahara. Uma fotinha dela melhor. Está aqui, ó. Cristina Yukiko Kusahara. Ficou famosa. Depois da vaza-toga, vazou algumas conversas onde ela pressionava Eduardo Tagliaferro e outros juízes, assessores do Alexandre de Moraes para fabricar rapidamente alguma coisa para prender essas pessoas. E depois fazia piada com a prisão delas. Essa moça, Cristina Yukiko Kusahara, né? Que agora se tornou famosa. Eu apostaria todo o meu dinheiro que essas serão as próximas pessoas que entraram no radar para sofrer Magnitsky. Primeiro começa normalmente com a suspensão de visto, tá? E depois se escala para Magnitsky. E depois nós vamos agora ver vários tribunais aí do mundo começando a querer julgar essas pessoas por violações de direitos humanos. É um trem que não tem como parar, ele já zarpou, é um avião que já decolou, não tem como parar. Agora, a pergunta é, vão continuar cometendo os mesmos crimes, violando os direitos humanos, perseguindo pessoas politicamente? Vão continuar acatando ordens do Alexandre de Moraes, como, por exemplo, colocar um dos maiores líderes religiosos do Brasil num inquérito de obstrução de justiça porque ele organiza manifestações nas ruas? Não há cenário em que essas pessoas possam ser vitoriosas mais. Gilmar Mendes expulsa Barroso e agora quer escolher o novo ministro. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e vou tratar desse assunto com vocês. Saiu na imprensa que o Gilmar já tem o seu escolhido para o lugar do Barroso. O Barroso nem saiu, o Barroso que quer, como todo mundo sabe, uma embaixada. Uma embaixada, claro, não é em qualquer lugar, que é uma embaixada na Europa, não é? Porque o Barroso, afinal de contas, ele quer recivilizar o mundo, né? Então ele queria recivilizar o Brasil, lembra-se disso? Agora parece que ele quer recivilizar a Europa também, a missão dele é muito grande, quer recivilizar o mundo inteiro. O Barroso vai para uma embaixada, quer ir para uma embaixada, mas ele sequer ainda começou a arrumar as malas, não tem nada de concreto e o Gilmar já escolheu um substituto. O corpo nem esfriou, o corpo ainda está quente, aliás, o Barroso está bem quente, bem esquentado e bem esquentadinho, a gente viu até uns vídeos dele brigando ali com o Fux, uma coisa bem sem cordialidade para um ministro que tem o desejo de recivilizar. Você quer recivilizar o outro, você precisa ser um pouco mais calmo, um pouco mais elegante, com um coleguinha de bancada, de mesa ali do Supremo. Mas enfim, o Barroso nem saiu e o Gilmar já tem um candidato. E vai dar uma briga danada, porque o candidato do Gilmar é o Rodrigo Pacheco. E o candidato do Lula, como a gente sabe, é o Messias da AGU. Então, imagina, bom, para nós é assim, é a luta do ruim com o pior ainda.
Mas para eles lá é uma briga e tanto. Então o Pacheco vai disputar a vaga com o Messias para ver quem vai ser o substituto do Barroso. E aí é um braço de ferro muito difícil, porque o Gilmar, se você botar o Gilmar e o Lula, quem tem mais poder ali, fico muito tentado a dizer que é o Gilmar no mínimo, né? Não tenho a menor dúvida de que ali é o Gilmar que tem mais poder. Então, o Lula hoje, ele é o governo, né? Um puxadinho do STF. O governo hoje funciona como, às vezes, até um garoto de recados, como o rosto, né, do sistema. Eu tenho dito que o STF funciona hoje como uma espécie de conselho. Se a gente fizer uma comparação com o partido chinês, lá tem o conselho, esse conselho fica em silêncio e tem um rosto que é o Xi Jinping. Aqui o nosso Xi Jinping é o Lula. Como diz um grande amigo meu, é o Xi Jinping. De qualquer maneira, a gente tem o Lula como rosto de quem manda no país. E quem manda no país é o STF. E o Gilmar tá ali no núcleo duro, tá sentado nesse trono do núcleo duro, sem dúvida. E dentro desse modelo, o Gilmar tem mais força nesse braço de ferro. Então, quem será que vai ganhar? Bom, nós todos perderemos, seja a escolha que for. Mas teremos nos próximos momentos, nos próximos dias, sem dúvida, uma evolução desse caso. O que é curioso nisso é que o Gilmar, claro, se soltou essa nota, essa notícia, ainda que reservadamente, como eles fazem, não importa, mas se disse isso é porque sabe de muita coisa. Sabe que a saída do Barroso é algo iminente, algo próximo. Sabe também que ele tem muita força e que há o interesse do Pacheco nisso. Sabe também que o Lula tem o seu candidato ali, o Messias, e por isso que ele já soltou o nome do Pacheco, inclusive na imprensa. Então, a estratégia me parece ser essa. O Gilmar está sabendo que o Barroso está prestes a sair e demonstra saber que o Lula está prestes a assumir o Messias e jogou uma cartada na frente dizendo que é o Pacheco. Nessa daí, sinceramente, acho que o Gilmar leva. Quem sabe não haverá até o impeachment do Moraes e a gente tem uma dupla, o Pacheco e o Messias. Não nos faltava mais nada. A gente aqui no Brasil tá lascado, né? A gente sai de um caco de vidro e pisa na brasa. Enfim, é isso. Se você gostou dessa análise, ou se não gostou, se ficou triste com ela, como eu mesmo fiquei aqui em depressão depois de pensar nesse futuro STF que a gente tem pela frente, mas não importa. Se você gostou, não gostou, curte, compartilha, mostra para o seu vizinho, para sua vizinha, para o parente, para o inimigo, para o seu pai, para sua mãe. Um abraço. Saiu a ficha dos ministros, eles agora recuaram e querem anistia? E vou conversar um pouco com vocês sobre esse assunto. Foi noticiado que haveria um estudo, olha só que coisa maravilhosa, um estudo do STF, né? São doutos mesmo, pessoas que estudam esses ministros, estavam estudando um possível recuo para facultarem ao Legislativo que eles seguissem com a anistia. Não é incrível? O recuo para os ministros do STF é deixarem o outro trabalhar. Não é impressionante? Ao invés do STF entender que essa é a sua função e falar, opa, me excedi, agora eu vou parar de me meter no trabalho do Legislativo, não. Para eles isso é um recuo. Talvez eu recue aqui e deixe o Legislativo legislar. Quem sabe eu não deixe o parlamentar parlamentar, o Legislativo legislar, o Executivo executar e eu, juiz, julgue. Mas não, para eles isso é um recuo. Eles tomaram conta do país e tudo o que é um pouquinho de volta atrás é um recuo. É um absurdo já eles pensarem que isso... Eles deveriam dizer, olha, eu me excedi e agora eu vou deixar o Legislativo seguir. Mas não, é um recuo. Mas tudo bem, vamos lá. O ponto é o seguinte, o STF ele está analisando um possível recuo, né, no sentido de permitir que a anistia então siga pelo Congresso. Esse seria o recuo. Depois de condenar todo mundo. Então eles condenariam todo mundo, claro, politicamente, como a gente sabe que é e será sempre, e depois da condenação permitiriam que houvesse uma anistia pelo Congresso.
Deixaram já claro que o Bolsonaro voltar a ser elegível está fora de cogitação. Claro, isso, inclusive porque o STF não tem nada a ver com isso. O TSE é que tornou o Bolsonaro inelegível. Ainda que o Bolsonaro fosse inocentado pelo STF, o Bolsonaro seguiria inelegível porque isso foi pelo caminho do TSE e não do STF. Mas tudo bem. Essa anistia, portanto, não significa fazer o Bolsonaro voltar a ser elegível. E aí a grande questão que eu ponho para vocês é a seguinte: esse plano do STF, se for adiante, vamos ficar aqui bem claro, é um plano para depois das eleições. E por que é um plano para depois das eleições? Porque eles não vão permitir que haja revisão de penas antes das eleições, eles não vão permitir que haja remessa para a primeira instância de processos antes das eleições, eles não vão permitir que uma divergência do Fux seja levada a plenário antes das eleições, não vão permitir anistia antes das eleições. E por quê? Porque as eleições interessam a eles. Eles querem um STF sem estar desgastado antes das eleições, um STF sem estar machucado antes das eleições. Eles não vão sequer soltar a mão do Moraes antes das eleições para um eventual impeachment. Vão estar unidos porque as eleições para eles são primordiais. Se eles perderem as eleições, o consórcio estatal STF, governo Lula, tudo ruim. Então, hoje, a máquina de poder que nós temos no país é formada por STF e governo. E essa tabelinha é que não pode perder as eleições. Então, eles não vão permitir que haja um soltar de mão do Moraes e nem uma anistia e nem nada que os desgaste. Eles querem estar fortes para estar ativos nas eleições e tentarem buscar fazer com que essa máquina de poder, esse consórcio se mantenha para eles seguirem vivos, não vivos dentro da Constituição, que isso aí eles não estão nem aí, é vivos fora da Constituição, vivos como políticos, vivos como um poder político que manda no país. É isso que eles querem. Eles podem até soltar a mão do Moraes e continuarão mandando no país. Eles podem até permitir anistia, mas continuarão mandando no país. E para eles conseguirem fazer isso, eles precisam das eleições. Eles precisam fazer com que as eleições estejam sob controle deles, né? E esse é o grande ponto que me parece chave, por isso que não acho que nada vai acontecer de relevante em termos de relativizar essas condenações ou anistia dos réus do dia 8 antes das eleições. Vamos ver. Tem um tempero a mais nessa história, que é os Estados Unidos, a pressão externa. Mas a gente, enfim, fica talvez aqui dependendo de saber como vai ser essa dinâmica adiante. Se depender do STF exclusivamente, imagino que vai ser isso que eu estou acabando de dizer. Até as eleições seremos reféns do STF e depois talvez eles nos deem um biscoito. É por aí que eu imagino que a banda toque. Bom, se você gostou dessa análise, ou se não gostou, curta, compartilha, manda para o seu amigo, para o seu inimigo, para o seu avô, para sua tia, para o seu cachorro. Um abraço. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.